Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar hoje de psicologia analítica. E para falar de psicologia analítica, primeiro nós temos que conhecer um pouco da vida desse cara aí de cima, que é o Carl Gustav Jung. Por que é importante entender a vida desse cara? Bom, entendo eu, nessas mais de 2 décadas que eu tenho estudado o conteúdo desse cara, que sem compreender um pouco do que foi a vida dele, se perde muito do que ele deixou, do que ele criou e de como ele pensava. A gente tem que entender quem era o cara. Então, vamos entender isso, vamos conhecer o Jung. O primeiro que a gente vai observar é a vida do cara. Nasce a 26 de julho de 1875, na região nordeste da Suíça. Filho mais velho de um pastor. Tá? Antes do nascimento, teve 2 irmãos que faleceram ainda na primeira infância. Então, temos aí um cara que vem de uma família de um pastor. Ele é filho do Johann Paul Jung, um pastor protestante da Igreja Reformada, e da dona Emily Preisrich, a mãe, uma dona de casa instruída e culta, que incentiva, então, a leitura no jovem Jung. Inclusive, tem um episódio interessante lá na adolescência, onde ela diz para ele ler Fausto, do Goethe. A mãe era uma pessoa muito boa, um tanto quanto depressiva, de acordo com a fala do próprio Jung no livro Memórias, Sonhos e Reflexões. Ela diz que ela era uma mulher muito culta, estudiosa, mas que tinha alguns períodos de depressão. O pai, um pastor, mas que muitas vezes, a gente observa na escrita dele, tinha umas crises, provavelmente na sua fé, e acabava então tendo algumas discussões mais acalorosas com a dona Emily. O Jung tinha uma curiosidade desde a sua infância sobre a religiosidade, sobre a religião. Ele percebia nos pais uma dualidade muito grande, e então começa a compreender que dentro de todo ser humano havia muitas possibilidades. Ele percebe aí, então, o conceito dos opostos já na primeira infância, observando o comportamento dos pais. O pai, então, o Johann, pastor protestante, os irmãos eram pastores protestantes, o avô do Jung, o pai do Johann, pastor protestante também. Aqui estamos falando dos protestantes que começam com Martinho Lutero, Então, uma proposta muito bacana, um tanto quanto diferente da Igreja Católica. Jung fala que o pai estava, na maioria das vezes, com mau humor, irritado, tinha muitas vezes uma aparente perda de fé, ou uma aparente, uma fé abalada, vamos dizer assim. Mas existe uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o senhor Johann era formado em filosofia. Nós estamos falando aqui do final do século XIX, então o ensino ainda era muito canônico, era muito a igreja que dizia o que podia ser estudado, e nós temos então um pastor onde a religião diz que as coisas têm que ser neste formato, mas ao mesmo tempo o cara era formado em filosofia, então ele tinha uma ideia de ter pensamentos livres que eram ao mesmo tempo tolhidos por conta do pensamento religioso. Imagina a confusão na cabeça desse cara. A mãe, então, uma senhora muito instruída, de uma família de muita leitura, de muito conhecimento. O Jung coloca que ela sofria de distúrbios emocionais, tinha um comportamento errático, passando num instante daquela esposa feliz a um demônio enfeitiçado, palavras dele. Então, tinha alguma, enfim, muita cultura, muito conhecimento, mas ficava dentro de casa ali, devia dar uma ansiedade do caramba. Os tios, por parte de mãe, também eram pastores, e o pai da dona Emily era... O que será que ele era? Aquele momento. O que será que fazia o pai da dona Emily? Ele era médico, ele não era pastor. Era o único que não era pastor. Tá? Então a gente observa que o Jung ele cresce no meio de um movimento espiritual, um movimento religioso muito forte, e isso traz, claro, que uma influência muito grande para toda a sua construção teórica. Infância dele, de acordo com o que ele coloca,
no Memórias, Sonhos e Reflexões, a infância foi solitária, isolada e infeliz. Claro que, né, isso estamos ouvindo de uma pessoa já, imagina, 61 foi o ano que ele veio a falecer, né? Então a gente pode observar que foi uma infância um tanto quanto isolada, não muito. Diz ele que aprendeu com o casamento infeliz dos pais a não confiar nem acreditar em nenhum dos progenitores e, como extensão posterior, no mundo como um todo. Então ele se volta ao mundo interno e aí começa a observar todo este contexto interno, né? Ele vai para o mundo dos seus sonhos, visões e fantasias, o mundo do inconsciente, que depois vem a ser o seu objeto de estudo. Relata ainda que o sonho e o inconsciente tornam seus guias na infância. Então nós estamos falando de uma pessoa que na infância já está dando vazão aos seus sonhos e percebendo essa comunicação do inconsciente, que ele leva para toda a vida adulta. Ele resolve os seus problemas ainda na infância, já baseando-se no conteúdo inconsciente, nos sonhos. As resolutividades, as resoluções dos seus problemas vinham com os sonhos. Na infância ele fala ainda do que entre 6 e 9 anos, lembrando, nós estamos trazendo o conteúdo da biografia dele, do livro Memórias, Sonhos e Reflexões, que ele escreve então já no final de vida, né? Então algumas datas ficam um pouquinho perdidas e ele fala nesse livro que entre os 6 e os 9 anos ele teve o primeiro contato com a Igreja Católica na época da Páscoa. Né? Esse primeiro contato foi um tanto traumático, porque ele chega, né, ele pede para os pais para ver a missa, né, porque tinha aquela cantoria, aquele movimento diferente da igreja protestante. Para vocês entenderem, eu venho de uma cidade no Rio Grande do Sul, de Taquara, né, numa cultura alemã, onde nós temos lá a igreja protestante de um lado da rua, a igreja católica da outra, altar com altar, porta com porta, uma igreja na frente da outra. Não sei como era na cidade que o Jung estava nesse momento, mas acredito que devia ser perto, né, próximo, a ponto de que ele estava passando e ele pediu para o pai para ver como era. O pai disse para ele ir, ele saiu correndo, deu aquela disparada de criança, tropeça e bate com a cabeça. Né, no que ele bate com a cabeça, né, a testa extremamente, né, sangra muito quando corta, né, muito, e aí nesse sangue, imagina, né, ele bate, levanta, chorando, criança, aquela gritaria, todo sujo de sangue, a igreja para e fica todo mundo olhando para ele, e esse é o primeiro contato que ele tem com a Igreja Católica. Gerou um certo trauma. Ele relata ainda que nesse mesmo tempo ele cria, né, um homenzinho que guardava os segredos que ele tinha no sótão, e é interessante que quando ele fala isso, ele diz que esse tal desse bonequinho deve estar ainda até hoje, né, e deve continuar lá nesse sótão aí escondido, né, porque ele faz então uma roupinha para uma pedra de seixo que ele guardava numa caixinha, e nessa caixinha ele escrevia então os segredos dele numa linguagem que só ele sabia, e ele ia armazenando, né, esses segredos nessa caixinha. Já bem mais à frente na sua vida, ele tem contato com algumas populações mais primitivas, indígenas, que tinham hábitos semelhantes, né, de escrever em pedras, né, com outros elementos, e os seus sonhos, os seus desejos, as suas fantasias, e guardar também em determinados locais. E ele começa então a perceber o funcionamento, né, do que ele foi escrever depois ser o inconsciente coletivo. Então ele já traz elementos da vida dele, pô, isso aqui eu fiz lá com 9 anos, população tal também faz. Ele começa a trazer essa relação toda. Com 9 anos de idade vem a irmã, né, nasce a irmãzinha dele, e aí começam aquelas perguntas básicas de toda criança, né, da onde veio, né, vamos lembrar assim, a dona Emily era ele fala que era uma senhora corpulenta, né, então, e passava por períodos de isolamento, e não se sabe o que pode ter ocorrido, mas ele relata no livro que ela passou muito tempo deitada, muito tempo acamada, entendia estar doente, mas provavelmente alguma situação, alguma necessidade dessa gestação, que quando ele viu foi apresentado para ela. E aí ele pergunta, né, tá, mas de onde é que veio? E aí aquela resposta básica para a criança, né, a cegonha trouxe. Aí vem a pergunta, mas a cegonha traz todos os nenéns? Sim, todos. Todos mesmo? Todos. Aí ele olha na janela, ele vê uma vaca e ele fica pensando, né, uma cegonha voando com uma vaca no bico, e ele diz, não, tem alguma coisa errada aí.
E assim começa a indagar, né? E mais uma vez ele começa a não ter aquela confiança no que o pai e a mãe falam. 11 anos de idade ele começa a pensar sobre as questões da religião e neste verão então ocorre uma coisa muito interessante que ele ao final de uma aula, né, para no centro da cidade esperando um colega e um outro menino vem e pá, dá um soco nele e ele cai no chão. E é interessante porque no livro ele relata que ele fica cerca de meia hora desacordado, mas quando ele estava, né, aquela queda em câmera lenta e antes de acertar o chão e desmaiar, ele diz que vem na cabeça dele a frase: "Oba, não preciso mais ir para a escola". Legal, né? Ele não gostava muito de ir para a escola. E aí então ele teve essa síncope, ele fica durante aproximadamente 6 meses afastado do colégio. Toda vez que ele tentava fazer as tarefas da escola, ele tinha uma síncope e isso se estendeu durante um período. Durante esse período ele passava brincando em casa e lendo livros da biblioteca do pai. Né? Ele diz que tinha, pensando sobre esse momento, ele diz que ele tinha uma certa consciência, ele cita, né, uma obscura consciência de fugir dele mesmo. Né? Então ele sabia que estava acontecendo alguma coisa errada e que ele estava fugindo. Se relata que um certo dia ele estava brincando num arbusto e ele ouviu o pai conversando com um outro amigo e ele diz: "Estou muito preocupado com o meu filho, porque o que será dele quando eu me for, né? Ele não está estudando, não vai poder trabalhar, o que será a vida dele posteriormente?". E nisso ele relata que resolveu ficar sensato, né? Resolveu acabar com aquela situação, vai para a biblioteca do pai, pega um livro de gramática, né, latina, e começa a estudar. Passa 10 minutos, desmaia, retorna à consciência, vai mais 30 minutos, outro desmaio, e assim foi até que a intensidade e duração desses desmaios diminui e ele volta então a estudar. Sobre esse episódio, ele diz que foi assim que eu fiquei sabendo o que é uma neurose. Foi o primeiro contato dele. Aí no verão de 87, ele ainda passa por alguns momentos angustiantes referentes à religião, né, que diz que ele estava como que caminhando assim, né, um dia indo para casa e disse que ele se sentiu paralisado e começou a pensar, né, meio que como que asfixiado, mas pensando, né, e muito agoniado, tendo uma situação muito forte, com o pensamento: algo de terrível vai acontecer, está para acontecer o maior de todos os pecados. Esta foi a compreensão dele. Mas e aí, qual é o maior de todos os pecados? Ele pensa: vou para casa, vou perguntar para o meu pai, perguntar para minha mãe, só que ele vai, vou perguntar para o pai não vai me dizer, vou perguntar para a mãe, ela vai me falar qualquer coisa, vou perguntar para o vô, vai me dar uma resposta. E ele começa então a procurar. E aí ele chega naquelas respostas óbvias. O maior pecado é o pecado primário. Ele fica pensando o que é isso, não sei o que. Não é. E aí ele vai até que ele chega numa conclusão. O maior de todos os pecados é a intenção de Deus que nós podemos pecar. Né? Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos pecar, então este é o maior, né? Esse é essa revelação toda. Né? Interessante é que isso está acontecendo na cabeça de uma criança de 11 anos. Com 11 anos de idade, ele entende que a intenção de Deus é a de que nós podemos pecar. Por quê? Porque assim estamos fazendo uso do livre-arbítrio, aprendendo e evoluindo. Né? Afinal de contas, quem não erra não aprende. Ele se sente aliviado constatando esse pensamento, ele procura nos livros na biblioteca do pai alguma coisa que confirme este fato, mas não encontra. Lógico, não encontrou. Passa dias pensando nesse novo segredo, por vezes sentado numa pedra, e isso é uma coisa muito interessante também, porque ele fica lá extremamente agoniado, sentado naquele muro de seixos, né, naquela pedra, e pensando: preciso ser como a pedra. Estou aqui, os meus conflitos cessam, eu tenho que ser como a pedra. Porque a pedra não sente incerteza. A pedra não tem necessidade de exprimir-se. Ela é eterna, ela vive milênios. Ela não tem problema, então eu tenho que ser como a pedra. E assim ele começa então a pensar sobre, né, e criar esse aterramento com o momento que diminuía a sua ansiedade e ele ficava legal. Sobre a escola, né, a juventude, a maioria dos professores entendiam ele ser um aluno mediano, ele não tinha muito interesse em demonstrar mais do que isso, ele era extremamente introvertido, quieto, né, tímido, não se interessava pelo que era
ensinado na escola, preferia ler os livros da biblioteca do pai, continuava com as suas curiosidades, né, as suas perguntas e a sua indagação sobre as vontades de Deus, né, queria entender como que como funcionava essa questão, né, de um Deus que, ao mesmo tempo que seria todo bom, mas ele tinha cóleras, né, ele queria saber o que era isso, e ele começa a se interessar por um outro personagem muito interessante, que é o diabo. Quando ele começa a pensar sobre o diabo, ele vai buscar, então, né, quem é essa pessoa, tentar conversar com os seus parentes, né, que todos pastores poderiam lhe dar uma certa resposta, mas ele não vai conseguindo esse contato de forma, né? Porque eles primeiro davam aquelas respostas fechadinhas, né, em relação à questão da religião, e ele entendia que a mãe ia dar uma resposta que ele queria ouvir e pronto. Mas, em determinado momento, né, ela trouxe em diversos momentos muita cultura para ele também. Então ela às vezes trazia alguma coisa muito importante. Ela traz para ele uma certa paciência, uma certa calma, né, naqueles momentos onde ele está se preparando para a crisma. Ele busca nessa tranquilidade compreender que de forma mais leve ele vai conseguir se aproximar do pai e ter as respostas que ele queria sobre as questões de religiosidade. Se prepara então para a crisma, né, ele vai ao ato toda a cerimônia de crisma, entende que alguma coisa de muito importante iria acontecer, mas que naquele momento tudo passou e ele não sentiu nada de diferente. Ele só observou que alguns daqueles senhores que estavam presentes à cerimônia estavam com muita pressa de ir embora. Nada mais acontece. Ele vai falar com o pai depois, né? O pai dele diz: pai, o negócio é o seguinte, eu não vi nada de diferente lá, continuo com as mesmas indagações, as mesmas dúvidas, não gostei dessa brincadeira aí e estou rompendo, não quero mais saber da igreja. O pai dele tem uma reação oposta à esperada. A reação esperada seria uma questão mais de cólera, né? Afinal, poxa, o filho não está gostando do que o pai faz, né? Mas não, o pai dele diz: não, maravilha, beleza, segue, né, o que tu quer fazer. Ele fica um pouco, opa, o que aconteceu? Mas segue então o baile e ele vai buscar mudar o foco de religião para espiritualidade, que é algo que acompanha a vida inteira do Jung. Ele busca livros na biblioteca do pai, encontra, né, um livro de 1869 do Biderman, né, chamado A Dogmática Cristã. Neste livro ele entende, ele aprende que a religião é um ato espiritual de relacionamento do homem com Deus, e até aquele momento o que havia sido ensinado para ele é que a religião era algo de Deus para o homem. Então inverte o jogo e ele começa a observar a possibilidade, né, de uma compreensão diferente no trabalho deste autor. Existe um capítulo nesse livro chamado Da Essência de Deus, onde ele se depara com a ideia de que ele, Deus, se afirma como personalidade passível de uma representação por analogia com o eu humano, embora único no seu gênero supraterrestre, dele dependendo todo o universo. Então ele começa a compreender neste livro que, olha, Deus se mostra também como uma personalidade, correto? Então se eu tenho a minha alma, né, a gente entende, todo mundo, cada um tem a sua, né, mas ele aqui entende que Deus teria uma representação por analogia com o eu humano. Então é como se o universo fosse, faço uma analogia, né, o meu corpo, o universo, a minha alma, Deus no meio desse universo. Entende? Então ele vai trazendo essas analogias. E aí ele diz o seguinte, nesse livro está escrito assim, né? Deus é o eu do universo, assim como sou o eu da minha aparência psíquica e corporal. Então eu sou a alma que habita este corpo aqui. E Deus é a alma do universo. Interessante essa situação, né? E nós vamos lembrar o seguinte, nós estamos falando aqui de um adolescente. Tá? O Jung entendia que ser incompreensível o comportamento de Deus para com as suas criaturas por conta desta onipotência. Né? E aqui vem um questionamento que
muitas pessoas já fizeram em determinados momentos, mas o Jung leva de uma maneira um pouquinho diferente. Qual o questionamento? O diabo também é uma criatura de Deus? Se Deus é o sumo bem, por que seu mundo, suas criaturas são tão imperfeitas, tão corrompidas, tão lamentáveis? Evidentemente porque foram infectados e confundidos pelo diabo. Mas o diabo também é uma criatura de Deus? E aí essa pergunta então feita por um adolescente não encontra a resposta. Não encontra a resposta. Né? Relata o livro que determinado dia, a cena que eu imaginei é tipo assim, né? A dona Emily lá lavando a louça, o Jung chega, senta, né, numa cadeira na cozinha, tá ali fazendo um sanduíche, tomando uma água, um negócio, e a mãe dele ali lavando a louça, daqui a pouco ela, pá, de pronto, solta. Tu tem que ler Fausto. Né? E aí o Jung diz, pô, vamos ver quem é esse cara. E ele vai então ler Fausto. Neste livro ele se depara e pensa que, ó, eis um homem que leva o diabo a sério. Fausto é um tipo de filósofo, então o Jung vai buscar filosofia. Vamos lembrar, temos alguém aqui em todo esse jogo que é formado em filosofia. Quem? O pai do Jung. Maravilha. Então, na biblioteca do pai do Jung tem livro de filosofia? Não. Por quê? Porque o cara era pastor. Então, livros de filosofia não se encontravam na biblioteca do pai. Eles eram suspeitos, valorizavam o pensamento. Nós estamos falando aqui de um pastor, né? Onde, ó, isto é o certo, isto é o errado, vai. Né? Nada de pensar muito. Mas havia um único exemplar presente na biblioteca, que era o Dicionário Geral das Ciências Filosóficas de Krug, de 1832. Não dá muita resposta, mas tudo bem. Nesse momento, Jung então está se sentindo extremamente solitário com as suas indagações, percebia que as outras pessoas se ocupavam com outros temas, estavam preocupados com outras coisas, né, e o Jung tentando entender por que Deus era daquela maneira. Na escola, né, ele cita um episódio muito interessante, que nas aulas de alemão ele tinha uma preguiça muito grande, era uma aula muito entediosa, a avaliação dele era mediana, mas que de repente o professor pede para ser feita uma redação, relacionada com algo que era do interesse dele, se não me falha a memória, era alguma coisa relacionada com filosofia, e ele faz uma redação maravilhosa. E o professor então pega, né, e acha que ele está colando e dá um 0. O professor acusa ele de fraude e tudo mais. O Jung fica pé da vida e vem aquele comportamento tipo te pego lá fora e fica esperando o professor para dar um... Né? E aí diz que enquanto ele está esperando o professor, ele começa a pensar no que estava acontecendo e ele descobre que a culpa era dele, não era do professor. E aí acaba toda essa cólera, né? Ele tem essa compreensão e ele começa mais uma vez a observar esse mundo interno. Dos 16 aos 19 ele é absorvido pelo trabalho, né, da escola, né, os seus estados depressivos dão uma melhorada, a curiosidade é dissipada em partes, ela não some em nenhum momento na vida do Jung, mas ela deu neste momento aqui uma amenizada. Já durante o período na faculdade, a curiosidade dele sobre a filosofia continua, né, a escolha dele pelo curso de medicina se dá através de sonhos também, né, ele passa por sérias discussões com o pai durante 2 anos, entre 1892 a 94, porque o pai está, né, novamente com aquelas crises na fé, ele precisa desabafar, colocar tudo aquilo para fora, ter com quem discutir, né, normalmente acontecia com a dona Emily, e o Jung entende então que, opa, vamos trabalhar de para-raio, e ele se joga primeiro no pai para ter que o pai tivesse com quem ter esse embate, né, e não então com a mãe. O pai passa por períodos depressivos com queixas de diversas ordens, todas abdominais, e aí então no verão de 85 o pai vai ao médico, né? E o médico então diz que o pai dele estava com um problema um pouco mais sério, né? Neste ano o Jung já estudando na Basileia, na universidade, o pai vai acompanhar ele num determinado evento. E o Jung diz que é a primeira vez que ele vê o pai bem, tranquilo e trazendo um conhecimento absurdo. Por quê? Eles vão numa taberna, né, lá numa taverna daquelas, num bar, né? Estão jantando, tomando um vinho com os colegas do Jung e eles começam a falar sobre assuntos
próximos à filosofia, e o pai dele então solta o verbo e dá uma aula para a molecada, e ele fica espantado, né? Ele se aproxima do pai. Mas no final do ano ele cai acamado e vem a falecer no início do ano seguinte. 6 semanas após esse falecimento, o pai começa a ter sonhos o Jung começa a ter sonhos com o pai, né? E ele começa então a se questionar sobre a vida após a morte. É um momento interessante também porque é recente, né, todo aquele trabalho com o espiritismo, não é muito distante daquele momento onde se está trabalhando está pesquisando também essa época, né? E se sabe também que final do século XIX teve muita falcatrua nessa área também, muito charlatão, né? Mas também teve muito estudo sério sobre a questão do espiritismo, pois é mais ou menos ali onde está surgindo. O Jung então vai ter curiosidade sobre isso, ele tem muitas dificuldades para continuar os seus estudos depois do falecimento do pai, ele precisa então também começar a trabalhar, vai assumir o cargo de subassistente de anatomia, né? Um semestre depois ele vira o encarregado de dissecção, encarregado da direção do curso de histologia. Quem traz esse cargo para ele é o encarregado de dissecção, né? Eu dou uma confundida ali. Mas então ele já está trabalhando com a medicina, ele está se direcionando, observa, está se direcionando a um estudo relacionado com cirurgia, né? A psiquiatria nem passa pela cabeça dele nesse momento. Ele está buscando o conhecimento sobre o espiritismo. Ele relata que na biblioteca do pai apenas há um livro pequenininho de aproximadamente 1870 sobre o assunto, muito curto o conteúdo, e nesse momento então ele diz que lá por volta de 98, 2 anos depois, então ele começa a se ocupar da medicina e aparece a necessidade de buscar uma especialização. Primeiro passo, o lógico, né? Buscar especialização em cirurgia, era o que ele estava fazendo. Mas começam a ocorrer alguns efeitos que ele diz serem sobrenaturais nesse momento, né? Ele cita que quebrou uma mesa, né? Depois quebrou uma faca, né? Foram acontecimentos tidos como sobrenaturais. Ele fica muito impressionado, busca as reuniões que estavam acontecendo na sua cidade, né? Com uma jovem médium, durante os sábados, né? Ela fazia durante muito tempo essas reuniões. Essa cidadã, por acaso, era prima dele, então ele começa a frequentar e começa a observar tudo que está acontecendo naquele ambiente. O conteúdo dessas considerações se torna a sua tese, posteriormente, já em 1902, né? Quando ele finaliza ali a psiquiatria, no texto, um texto maravilhoso escrito com o título Sobre a Psicologia e a Patologia dos assim chamados fenômenos ocultos. O Jung tinha tido contato com a psiquiatria já no curso de medicina, não foi um contato bom. Vamos observar que naquela época o psiquiatra era um cara diferente, era um cara estranho, tinha pouco prestígio a tal da profissão. O psiquiatra normalmente era aquele cara que morava lá junto com os seus pacientes, né, no que era chamado na época os asilos, né? Depois vieram chamados de hospícios e assim vem aquelas nomenclaturas todas, mas era um cara que estava meio à parte, assim, não tinha o glamour que tem hoje, né? Ele disse que o psiquiatra então era um cara estranho, mas ele precisou fazer uma prova lá e entregaram para ele estudar um livro do psiquiatra Krafft Ebing. E nesse livro ele se depara com o fato de o autor descrever as psicoses como doenças da personalidade. Olha só, doenças da personalidade. Lembra que há pouco nós falamos de um outro autor que estava falando sobre religião e ele disse que Deus se via também como uma personalidade, que era passível de ser, né, por analogia, compreendido como uma personalidade? Então aqui, quando Jung olha e ele diz, poxa, tem um cara, um psiquiatra, dizendo, né, que as psicoses são doenças da personalidade. Ele liga as duas coisas, fica extremamente eufórico e a partir desse momento ele quer estudar, então, a psiquiatria. Ele vai para Munique, né, em 1900, em 1900, que é que ele vai receber esse livro do Ebing, né? E ele observa também outras frases nesse conteúdo. Uma delas é que para diagnosticar algo, o médico precisa ter isso dentro dele.
né? E ele diz que você só vai conhecer algo no outro, vai reconhecer algo no outro se tiver em você. Então ele começa a fazer aquela viagem interna e começa a buscar nele todo esse conteúdo. Zurique, ele se inscreve então para ser assistente de psiquiatria num hospital chamado Brignoli, né, Bruxoli, minha pronúncia não é das melhores aí, mas ele vai conhecer então o senhor Eugene Bleuler, esse cara que está aqui em cima. O hospital tem como base a esquizofrenia, tratando a demência precoce. Então observe, ele começa a lidar com o paciente psiquiátrico, né, começa a ter o contato com o inconsciente através da esquizofrenia. Né, é uma forma diferente, né, e é importante salientar isso porque nós estamos num momento histórico onde o Jung está entendendo o inconsciente através da esquizofrenia e o Freud está buscando o inconsciente através da paciente histérica. Né? Os dois estão vendo o mesmo objeto de pontos de vista diferentes. Ele tinha o interesse de conhecer a psique. Né? No início, seus trabalhos não voltavam a atenção para a questão terapêutica, mas estava observando o comportamento de todo mundo, os internos e os colegas. O que passava na cabeça desse jovem era o que se passa no espírito do doente mental. Né? Então, muito interessante. Ele percebia que, do ponto de vista clínico, os médicos não se ocupavam com o doente enquanto um ser humano, né? Mas se tratava do doente X, munido de uma longa lista de diagnósticos e sintomas. Uma vez rotulado e carimbado com o diagnóstico, era de certa forma encerrado o caso e segue o baile. Entre 1904 e 1905, ele organiza um laboratório de psicopatologia experimental, muito importante isso, porque aqui ele vai estar trabalhando, né, com determinados assuntos que deixam ele com uma fama muito bacana. Ele cria então alguns testes, ele comprova algumas teorias, ele começa a trabalhar com juízes, né, nas cortes ali, conseguindo mostrar se determinado depoimento estava verdadeiro ou não. Ele fica muito conhecido, inclusive os seus estudos o fizeram conhecido na América, né? Nos Estados Unidos ele já estava bastante conhecido. Em 1905 ele se torna professor de psiquiatria, ocupando o mesmo ano o cargo de médico-chefe na clínica de psiquiatria, clínica psiquiátrica, né, da Universidade de Zurique. Ele fica 4 anos neste cargo. Fica com a sua atividade docente até 1913, ministrou cursos de psicopatologia e de fundamentos da psicanálise freudiana. Olha só. Utilizava na sua clínica particular para compreender os conteúdos dos pacientes, a análise dos sonhos e outras formas de manifestação do inconsciente. Outras formas de manifestação do inconsciente. Aqui abre um leque muito interessante. Vamos falar sobre isso em outro momento. Ele cria o teste de associação de palavras, uma dessas formas de acessar o inconsciente, em que apareciam reações a determinadas palavras que escapam o controle e o tempo de reação se estende. A pessoa suava, etc. Tinha várias reações que ele chamava de reações fisiológicas. Esse teste dá origem ao livro Estudos Experimentais e também comprova a existência do inconsciente. Observa, ele comprova de forma científica a existência do inconsciente, ok? Enquanto isso, no outro lado, o Freud está tecendo as suas teorias, mas sem esta mesma comprovação. Em 1913 ele se casa com a dona Emma, né, que está aqui embaixo, o casalzinho aqui e ela aqui. O interesse pelos distúrbios mentais faz ele desenvolver um estudo profundo sobre a mente e as conclusões acabam aproximando ele do Freud. Na verdade, quem aproxima ele do Freud foi a dona Emma, né? Porque ela, lendo um jornal, se depara com um material do Freud. O Freud, então, né, publicava os seus artigos em um jornal. Ela lê e ela diz, olha só, esse cara aqui está estudando um negócio parecido contigo, bate um papo com ele. E assim eles acabam tendo, né, trocando correspondências e depois acabam se conhecendo. A gente vê em alguns livros, né, essa frase que o já famoso psicanalista judeu austríaco, tio Freud, era um personagem maldito no meio universitário, enfrentando dificuldade para conseguir levar a sério as suas ideias sobre o inconsciente. Por que um personagem maldito? Né? Entendo eu que pode-se estar relacionando aqui o fato dele ser judeu, né, estar falando sobre sexualidade infantil, né, que tem muito na sua teoria a parte da sexualidade, todo o seu desenvolvimento, né, as fases, ele
parte toda inicial da psicanálise, e né, estar em um ambiente ali, embora na Áustria, né, mas num ambiente próximo do que foi o berço do nazismo. Então, complica, né? O relacionamento profissional de Jung e de Freud dura 6 anos. A duplinha ali em cima, opa, lá de cá. Né? Então, o primeiro contato deles se torna uma conversa que dura 13 horas. Né? O Jung se torna, depois desse papo, presidente da Associação Psicanalítica. O Freud teve uma relação muito próxima com ele, chamava de filho mais velho adotivo, de príncipe herdeiro, né? Uma coisa assim. O Jung tem algumas dificuldades para aceitar partes da teoria, né, desenvolvida pelo Freud, e isso acaba então que o Jung vai escrevendo a sua própria teoria, vai escrevendo o seu formato de pensamento, a sua forma de pensar, ele continua desenvolvendo, mas ele vai arquivando até que em um determinado momento ele tem muito conteúdo e ele coloca, diz, olha, eu vou precisar publicar isso aqui tudo, só que se eu publicar vai ficar muito distante, tem alguns pontos aqui que nós pensamos em aprofundar, mas tu não aprofundou e eu quero publicar isso. A minha concepção é que o Freud tinha uma visão muito didática, ele queria ser compreendido, ele tinha essa necessidade didática de ser teoria, e o Jung não. O Jung queria pesquisar, pesquisar e pesquisar, e ele estava escrevendo para ele não tinha essa necessidade didática de se manter teoria. Então ele se afasta. Né? Após esse afastamento, então, o Jung fica 3 anos inativo. Né? Ele vai para a casa dele, fica 3 anos afastado, são 3 anos sabáticos, né? Ele fica afastado, só estudando o seu próprio comportamento, as suas emoções, as suas reações, os seus sonhos e buscando entender o seu conteúdo inconsciente. Ele tem então esse afastamento da psicanálise de uma maneira um tanto quanto dolorosa. Em 1912 surge essa ruptura. É interessante porque quem fica mais sentido com esse afastamento não é necessariamente o Freud, mas os demais psicanalistas da época que se sentiram muito traídos. Né? Ele fica afastado, o Jung se afasta. O Jung diz que esse afastamento se torna quase fatal, mas após um determinado tempo, um determinado período, ele começa então a trabalhar com os seus conteúdos e a produzir muita coisa. Mas foram 3 anos ali meio paradão. O Jung afirma que o inconsciente não é subproduto da consciência nem mero depósito de desejos recalcados e frustrações sexuais, como pensava Freud. Este foi um dos pontos que gera essa divergência, né? Para Jung, o inconsciente é uma entidade viva, independente de nossas percepções e acima das noções dualistas de bem e de mal. É importante lembrar que o Jung coloca o inconsciente como sendo algo totalmente independente, né? É dinâmico e autônomo, ele fala. Ele diz que é a outra parte de nossa psique, né, que o ego, a consciência superficial, desconhece, está sempre atuando, faz com que os sonhos, em sua linguagem simbólica, seja a representação fiel da psique. Nossa razão crítica é que se afasta da linguagem dos símbolos e não a entende mais. Então ele diz que dentro do nosso desenvolvimento nós acabamos ficando críticos e perdemos o contato com a ligação simbólica, né? E aí começa todo o desenrolar da teoria. Até que nós falamos da vida do cara. Daqui para frente se desenrola a teoria. Ele vem a falecer no ano de 1961, aos 86 anos de idade, na sua casa no Lago. Essa é uma das últimas fotos dele, né, neste ambiente. Interessante é que, neste ano, ele dá uma entrevista para a BBC de Londres e o entrevistador, ao final, olha para ele e diz, cara, poxa, por que tu não escreve um livro com a facilidade, com a simplicidade que tu deu essa entrevista? Ele não gostou da ideia, mas as pessoas que estavam ao seu redor disseram, boa ideia, legal, vamos fazer isso acontecer. E surge então, né, através do conteúdo que o Jung foi narrando, surge o homem e seus símbolos. Esta, resumidamente, né, falando de alguns pontos, tem muito mais coisa, mas resumidamente é a história de Carl Gustav Jung. Esse conteúdo todo aqui está pautado nos 2 livros, Memórias, Sonhos e Reflexões e O Homem e seus Símbolos. Um abraço, até mais!